Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a apóstola Rita de Cássia. Para a honra e glória do Senhor, convidamos todos os irmãos que estão perto ou estão um pouco distante, querem e têm condições de chegar no nosso culto todos os sábados, às 17 horas. Amém? Sendo que uma vigília, uma vez cada final do mês, às 23 horas, começa até às 5 horas da manhã. Vamos deixar nossa palavra de oração. Pedimos ao nosso bom Deus hoje que Ele escute as nossas orações. A oração é um meio pelo qual o crente reivindica as promessas de Deus. Por meio de oração, Deus revela o seu caráter, suas bênçãos, suas preciosas promessas tornam-se evidentes para um cristão enquanto eles oram. E onde é que eu vejo isso? Apóstolo, 2 de Pedro, versículo 1, do verso 2 até o 4. Que você possa estar meditando nessas palavras, na palavra do Senhor, e comece a orar, a intervenir, a reivindicar as promessas que Deus tem para a tua vida. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é cheia de propósito e boas vontade, promessas, desejo que o Senhor assim nos concebe. Como é que eu faço para que alcance essas bênçãos? Orarmos, falarmos com o Pai, porque assim, quando nós oramos, Deus é o Deus que Ele escuta as nossas orações. A gente fala com Deus por meio das orações. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Primeiro, por meio da sua palavra. Depois, Ele vai usando o teu coração, a tua mente. Ele vai te confirmando, depois ele vai abrindo teus ouvidos e você vai assim escutar a voz do Senhor. Que a voz de Deus é suave, é perfeita, ela corrige, ela branda, ela tem poder, ela tem poder de parar não sei quantos exércitos e nações, eu diria que o mundo inteiro. Quando Deus branda, quando Deus grita através de suas orações, então o mundo inteiro para, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus das nações. Não tem arma forjada, não tem bomba atômica, não tem presidente de nenhuma nação desta terra que faz guerra, que investe nas guerras, porque tem aqueles que fazem e tem aqueles que investem também. Detrás das câmaras. E quando o Senhor branda através da oração de um justo, o Senhor assim, Ele escuta as orações de um justo e Ele ama aquele que pede, aquele que clama, porque quando nós já estamos convencido de que Jesus é o Senhor dos senhores e a gente se planta na tua presença, o que é que acontece? Quando a gente deixou de ser pecadora, pecador, quando a gente para 2, 3 vezes para pensar antes de fazer o ato e começa a orar e escutar a voz de Deus, no que o mundo chama de intuição, hoje eu digo para você que a voz do Espírito Santo é a voz da sabedoria te induzindo, te conduzindo a que você faça ou a que você não faça, que você vá por aquele caminho, aquele que você vá, entre por ali, pela esquerda, pela direita, vai e não olhe para trás. Esse é o bom nosso Deus. Ele sim escuta as nossas orações. Então, Ele é o Deus de Israel. Ele é o primeiro neste mundo, nesta terra. E não há uma outra forma da gente se comunicar com Ele a não ser através das orações. Eu lhe digo que não é agradável para a carne, não é bom para a carne. No início, mas depois até a carne se acostuma. Para o espírito é sempre bom estar orando a Deus. É sempre bom porque muitas coisas que a gente pede, a gente não recebe porque muitas vezes pedimos errado. E segunda vez, não é aquilo que Deus tem para nós. Então, quando Deus não nos dá, não é porque Ele não te escutou. Pelo contrário, Ele te escutou, Ele só não fez a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Então, no nosso profeta Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, invoca-me-ei e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes. Então, o Senhor, através de suas orações, Ele te dá o que é
bom para a tua alma, para que assim você não se perca o que é bom, o que está no projeto dele para você. É claro que sim, a palavra de Deus diz que o sol brilha para todos, meus queridos. Então, não é só para o cristão que Deus dá para todos. Só que quando nós oramos, ele tira do ímpio, ele tira as possibilidades do ímpio e nos dá. E quando nós não estamos na vontade do Senhor, ou algum ímpio está em provação através de você, muitas vezes ele deixa que o ímpio saia ganhando nas batalhas para depois Deus te resgatar lá na frente, mostrar ao ímpio, convencer a ele que você é dele, que você é a promessa do Senhor e que o Senhor não vai te perder, e tampouco vai perder até o ímpio, porque através do seu testemunho, através do amor que Deus colocou no seu coração, você, através da luz que está em você, através da sua paciência, você pode ganhar esse ímpio para Cristo através do seu testemunho e dessas guerras espirituais que cabe a gente só orarmos sem cessar. E assim o nosso Deus, ele cessa as guerras, porque Deus é bom. O cristão, quando ele ora, Deus promete responder o propósito sincero do coração, mesmo que você não consiga encontrar as palavras certas para orar. Muitas vezes você está passando por tantas dores, por tanto sofrimento, por tanta mágoa, por tanto rancor, por tanta falta de perdão. E muitas vezes não é nem a falta de perdão, são dores que você já perdoou, mas você ainda não viu as promessas de Deus nas suas vidas. Tem vários exemplos de formas diferentes, mas eu lhe digo, não pare de orar, comece a falar em línguas, comece a ler o Pai Nosso, comece a ler o Salmo 91, já que não sai palavras da sua boca, um dia vai ter que fluir, para que assim você alcance a graça do Senhor em sua vida, porque o Senhor dá e dá com alegria. Ele abre nossos olhos, Ele responde nossas orações, Ele nos dá com abundância e Ele nos mostra as coisas ocultas, como está em Jeremias 33, invocai-me e te responderei. Então chame, peça-me, clame. Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar de sempre. E onde é que ele está? No céu, sentado ou deitado. Dormindo ele não está, porque a palavra de Deus diz que ele nunca dorme. Ele só descansa. Se ele descansa, é porque ele também fica cansado. Sabe de quê? Das tribulações, das guerras, das políticas, dos conflitos que os seus filhos, e eu não sei mais quantos países ou quantos mundo, galáxia que ele tem, que ele comanda. Deve ser todas, mas quantas que dá contrariedade a ele, para ele ficar cansado, eu acho que é humana. Porque nós humanos, nós não nos suportamos. Se nós nos amamos, se nós perdoamos, se nós não temos raiva, não guardamos rancor e conseguimos orarmos, estar na presença do Senhor, invocando o teu santo nome, é por causa do amor de Cristo, que a sua graça está sobre nós. Então ore, não pare de orar, não olhe somente pela vista, peça para Deus abrir os teus olhos espirituais, porque quando ora e clamamos, nós sabemos que foi o Senhor que a sua graça nos alcançou, Ele abriu a porta e Ele nos fez vencedor diante da situação. E Deus ama quem dá a Ele a honra, dê honra a quem tem honra. Nunca peça ou nunca fique com a honra de Deus, porque sem Deus você não pode nem respirar. E Deus nos usa somente para chamar Ele para lutar por nós, mas a honra não é nossa, a honra é dele. Clame ao Senhor e Ele te responderá. Ele te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabe. Graça e a paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia e Deus seja louvado. Graças a Deus.